Algumas pessoas possuem uma presença tão forte que impõem respeito sem precisar dizer uma palavra. Mas o que exatamente cria essa aura de autoridade silenciosa? O que diferencia aqueles que simplesmente entram em um ambiente daqueles que realmente fazem o ambiente mudar com sua presença? Não se trata de força física nem de palavras agressivas. Não é sobre ser rude ou tentar se impor à força. A verdade é que há algo muito mais profundo em jogo. É uma energia que transcende gestos e palavras. Uma força que nasce da convicção, da clareza de propósito, da maneira como alguém se porta diante da vida. Essas pessoas não buscam atenção, mas ainda assim atraem olhares. Não levantam a voz, mas são ouvidas. Não ameaçam, mas são temidas. O que há por trás desse fenômeno? A resposta está em uma série de características que, combinadas, formam uma presença inegável. Algumas dessas qualidades são inatas, enquanto outras podem ser desenvolvidas. Mas será que você já possui algumas delas? Será que sua presença é mais forte do que imagina? À medida que exploramos esses 8 sinais, reflita sobre quantos deles se aplicam a você. Número 1. Convicção no olhar. O primeiro sinal de uma presença verdadeiramente forte está nos olhos. Antes mesmo de abrir a boca, um homem com convicção já se faz notar. Não é sobre postura exagerada ou uma tentativa desesperada de parecer dominante. É algo muito mais profundo. A maioria dos homens anda por aí sem propósito, perdidos, inseguros. E isso transparece no olhar, vazio que carregam. Lembre-se dos tempos de crise da pandemia, quando o medo tomava conta de todos os cantos. A maioria seguiu ordens sem hesitação, sem questionamento. Mas havia aqueles poucos que se destacavam. Homens que se recusavam a ceder à pressão, que mantinham uma postura firme. Se você olhasse atentamente, veria que os olhos deles contavam uma história diferente. Não importa o tamanho de um homem, quanta força ele tem ou o quão alto fala. Se o olhar dele não reflete determinação e propósito, ele não impõe respeito. É por isso que tantos que se dizem alfa falham. Porque por trás da pose e do ego inflado, não há nada. A verdadeira presença não vem de palavras vazias ou gestos exagerados. Ela nasce da clareza interna, da certeza inabalável de quem você é e do caminho que escolheu seguir. Isso não pode ser fingido, não, pode ser imitado. E quando você carrega essa convicção nos olhos, as pessoas percebem. Elas sabem instintivamente que você não pode ser dobrado, que sua força não vem da aparência, mas de algo muito mais profundo. Isso incomoda, assusta, porque significa que você não se rende à opinião alheia, não se curva ao medo, não se deixa conduzir como gado. Existe um ditado antigo: o diabo ama um homem sem direção, pois ele seguirá qualquer caminho que encontrar. Mas um homem com convicção é difícil de desviar. Ele é uma ameaça até para o próprio diabo. Esse é o verdadeiro poder. Quando você descobre seu propósito, sua presença muda. Seu olhar carrega uma força que não pode ser ignorada. História: o general e o mercenário. Em uma vila remota, um exército invasor se aproximava, liderado por um comandante cruel. Ele soube que havia um general aposentado vivendo na cidade, um homem conhecido por sua astúcia e coragem em batalhas passadas. O comandante enviou um de seus mercenários para ameaçar o velho guerreiro, acreditando que ele se renderia facilmente. O mercenário entrou na casa do general, armado, e o encontrou sentado tranquilamente tomando chá. Sem levantar a voz, o velho olhou diretamente nos olhos do invasor e disse: "Se você veio para me matar, faça isso agora. Mas saiba que até mesmo um homem como você reconhecerá que sou mais livre do que qualquer um do seu exército. Porque não temo a morte e minha vida não pertence a covardes." O mercenário hesitou. Nunca havia sentido algo assim antes. Aqueles olhos não tinham medo, não vacilavam. Naquele instante, ele percebeu que estava diante de um homem diferente. Sem dizer mais nada, ele recuou e fugiu. O exército não atacou a vila. Ninguém soube explicar o motivo, mas a verdade é que um homem com convicção assusta até os guerreiros mais violentos. Anos depois, aquele mesmo mercenário se tornaria um líder,
conhecido por sua sabedoria. Ele sempre contava essa história, dizendo que aprendeu a lição mais valiosa de sua vida naquele dia. A verdadeira força não vem da espada, mas da convicção que carregamos no olhar. Mas será que qualquer pessoa pode desenvolver essa presença? O que faz um homem carregar essa energia inabalável? Será que basta querer ou é algo que se constrói ao longo dos anos? Será que no fundo essa força já está dentro de você, esperando para ser despertada? Número 2. Decifrar pessoas. Você já sentiu que alguém estava mentindo para você, mesmo sem nenhuma prova concreta? Já percebeu quando alguém fingia ser algo que não era, apenas por pequenos detalhes? A habilidade de ler pessoas é uma das mais poderosas armas que alguém pode ter. Qualquer um pode jogar palavras ao vento, agir de forma ensaiada, seguir roteiros sociais. Mas compreender alguém vai muito além da superfície. Envolve captar gestos sutis, silêncios estratégicos, microexpressões e, principalmente, aquilo que não está sendo dito. Os homens mais astutos não se deixam enganar por aparências. Eles enxergam segundas intenções, detectam padrões de comportamento e percebem falsidades antes mesmo de serem reveladas. E o mais interessante, as pessoas sentem quando estão diante de alguém que enxerga através delas. Isso as desconcerta. Indivíduos manipuladores, mentirosos, narcisistas e sociopatas dependem da dissimulação para manter o controle. Mas quando encontram alguém que percebe cada fissura em sua máscara, seu jogo se torna inútil. E isso os assusta. Essa habilidade não apenas protege, mas também torna alguém perigoso. É por isso que estrategistas militares, negociadores e líderes de elite dedicam anos ao aperfeiçoamento dessa arte. Saber ler as pessoas coloca você em outro nível. Faz com que até os mais manipuladores hesitem antes de tentar qualquer jogada contra você. Agora, pense. E se você pudesse aprimorar essa habilidade? Como sua vida mudaria se conseguisse decifrar as verdadeiras intenções das pessoas ao seu redor? Você evitaria problemas? Construiria alianças melhores? Se tornaria mais forte? A resposta está diante de você. Basta decidir se quer aprender a ver além do óbvio.